Olá, tudo bem? A gente vai começar o estudo da trigonometria e para falar do estudo da trigonometria, a gente tem que começar falando de uma parte bastante geométrica da trigonometria, onde a gente vai usar bastante semelhança de triângulos, né, e vai trabalhar com os triângulos mais elementares nessa fase inicial. Eu quero começar te falando de um triângulo fundamental, que é o triângulo retângulo, né? Quando a gente pensa em um triângulo retângulo, nós precisamos, veja só, admitir que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180 graus. E no triângulo retângulo, um dos ângulos internos, veja só, um dos ângulos internos tem uma medida igual ao que, pessoal? Igual a 90. Quer dizer, então, que se um dos ângulos tem medida igual a 90, a soma dos outros dois ângulos, imagina comigo, um ângulo que eu vou chamar de ângulo x qualquer e um ângulo que eu vou chamar de ângulo y, a soma dos ângulos x e y tem que ser igual a 90 graus também. Perfeito? A soma dos ângulos x e y tem que ser igual a 90 graus. E eu quero que você observe o seguinte, bom, se nós levarmos isso em consideração, dá uma olhada inclusive numa coisa. Imagine que nós temos aqui uma reta e uma segunda reta. E essas duas retas, uma reta R e uma reta S, são retas que a gente vai definir como retas o quê? Como retas paralelas. E aí eu vou pegar e vou te pedir para fazer o seguinte, olha só. Eu vou traçar aqui uma primeira transversal. Quando a gente traça uma transversal nesse ponto, você vai me dizer o seguinte, a gente fala disso lá na geometria plana, você vai perceber que o ângulo que eu tenho aqui, ó, é um ângulo alfa qualquer, e o ângulo que eu tenho lá em cima, esses dois ângulos são chamados de ângulos alternos internos, esses dois ângulos também são o quê? Também são ângulos iguais. Então, se aquele lá é alfa, esse daqui é alfa. Da mesma forma, você vai pegar e vai colocar aqui, ó, uma segunda reta transversal e vai me dizer o seguinte, professor, eu vou presumir que há aqui um ângulo gama qualquer, e que lá em cima também tem um ângulo gama. Perfeito. E a gente não pode esquecer de dizer que o ângulo que está colocado aqui, ó, é um ângulo beta. Então, pensa comigo. Uma volta completa em uma circunferência tem 360 graus. Se é dessa forma, o ângulo alfa mais o ângulo beta mais o ângulo gama estão representando meia volta. Verdade. Você vai pegar e vai pôr aqui para mim, ó. Quer dizer que ângulo alfa mais ângulo beta, mais ângulo gama são iguais a 180 graus. Isso pela definição de um giro completo. Mas note uma coisa muito importante. Eu tenho aqui que o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama são ou não são, na verdade, os três ângulos internos daquele triângulo. E note, aquele triângulo é um triângulo construído sem nenhuma preocupação. O que significa dizer, então, que os ângulos alfa, beta e gama são a soma dos ângulos internos de um triângulo, e essa soma é igual a quanto? É igual a 180. Isso é chamado de relação angular de Thales, né? O nome, sinceramente, não é tão relevante, mas o nome disso daqui seria relação angular de Thales, ou a gente pode entender que essa é a prova geométrica de que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? Vale 180. E se um deles é 90, então, né, ângulo reto, triângulo retângulo, por causa de um ângulo reto, o ângulo x e o ângulo y, quando somados, vão ter que ser igual ao quê? Vão ter que ser igual a 90 graus. Agora, oficialmente, a gente sempre diz, pessoal, que o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa do triângulo, perfeito? O lado oposto ao ângulo de 90 é o que a gente vai chamar de hipotenusa do triângulo. E os lados colados ao ângulo de 90, a gente vai pegar e vai pôr aqui, ó. Aqui tem um cateto e aqui tem outro cateto. Perfeito? Então nós temos lá dois catetos nessa figura. Cateto e cateto. Agora, catetos são os lados colados no ângulo de 90, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Para que a gente nunca tenha que ficar repetindo o tempo todo ou escrevendo o tempo todo hipotenusa, cateto, cateto, hipotenusa, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar nomes para isso daqui e eu vou escolher que hipotenusa, pessoal, a partir de agora vai ser um valor A,
um cateto vai ser um valor B e o outro cateto vai ser um valor o quê? Vai ser um valor C. Então eu tenho hipotenusa igual a A, catetos iguais a B e C. Isto é uma generalização, né? Isso daqui é hipotenusa, isso daqui é cateto, isso daqui é cateto. Professor, eu poderia ter usado outras letras? Você poderia usar a letra que você achasse melhor aqui, certo? Não há nenhuma preocupação em, vou dizer que isto é W, R e S. Sinta-se à vontade, tá? Não altera em nada a nossa ideia. O que a gente tem que observar é, quando se pensa em um triângulo retângulo, a primeira e talvez a principal relação que a gente vai ter aqui é a relação de Pitágoras. E Pitágoras vai nos dizer, pessoal, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de cada um dos catetos. Olha lá, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de cada um dos catetos. Então eu tenho A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, perfeito? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, isto é, relação de Pitágoras. Eu quero te perguntar uma outra coisa importante, ela depende de uma ideia lá da geometria plana também, que é o seguinte, dá uma olhada. Este cateto que você está chamando de B, pode ou não pode ser entendido como base dessa figura? Ok, professor, esse cateto eu posso chamar de base da figura, legal. Se a gente chamar esse cateto de base, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, professor, como se define a altura de um triângulo? Olha comigo. A altura é o segmento que sai de um vértice e que vem até o lado oposto, formando com o lado oposto o ângulo de quanto? Ângulo de 90. Certo, professor? Então nós poderíamos dizer, neste caso, que a base desse jeito que o triângulo está é uma base B e que o segmento que está saindo lá de cima e vindo até aqui embaixo é o quê? É a altura relativa a este cateto. Perfeito? A altura relativa a este cateto. E quando a gente pensar nessa história, você vai me dizer o seguinte, olha, a área deste triângulo, eu vou pôr ela aqui embaixo, a área deste triângulo é igual a base multiplicada pela altura e tudo isso dividido por quanto também? Dividido por 2. Então dá uma olhada, nós temos duas fórmulas muito importantes que são Pitágoras, né? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, sendo que a hipotenusa, B e C são o quê? B e C são catetos. E nós também temos a área deste triângulo. A área de um triângulo é a sua base multiplicada pela sua altura e dividido tudo isso por 2. Né? Lá na geometria plana a gente define o porquê disso através de base média. Mas agora eu preciso que você pense comigo no seguinte. Se nós entendemos o que é um triângulo retângulo, e essa é a ideia do triângulo retângulo, eu preciso associar o triângulo retângulo a uma ideia bastante importante, que são as relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou fazer o seguinte, só um pouquinho, voltei, eu vou apagar aqui a nossa relação angular de Tales e vou te mostrar o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa em relações métricas de um triângulo retângulo, eu quero que você comece imaginando o seguinte, olha, temos esse triângulo colocado aqui. E eu quero que você imagine comigo o seguinte, eu posso pegar esse triângulo, pessoal, e presumir que esse triângulo vai ser girado, né? Você tem ele desenhado aí no seu papel, no seu caderno, você pode girar o seu caderno e enxergar este mesmo triângulo através de diversos ângulos. O ângulo que me interessa olhar para essa figura é quando nós olharmos para essa figura e ela estiver, né? Eu estou fazendo ele um pouco maior aqui, olhamos para a figura e ele vai estar deste jeito aqui. Perceba, quando a gente olha para ele desse jeito, ao girarmos a figura, eu peguei o ângulo de 90 e coloquei o ângulo de 90 lá em cima. Perfeito? Peguei o ângulo de 90 e coloquei lá em cima. Significa dizer que a hipotenusa veio parar aqui embaixo. Certo? A hipotenusa parou aqui embaixo. Aí a gente vai pegar e vai presumir o seguinte. O cateto B veio para cá e o cateto C veio para cá. Certo? Então nós temos ali os dois catetos e eles acabaram sendo mudados de disposição, né? A maneira como a gente está olhando para eles mudou a relação. Em relação aos ângulos, você vai me dizer o seguinte, olha, você vai me dizer que o ângulo Y veio parar aqui e que o ângulo X ficou lá do outro lado. Perfeito? O ângulo X ficou lá do outro lado. Legal. Eu quero que você me responda uma coisa muito importante que é, você concorda que este triângulo e aquele triângulo são o mesmo triângulo?
Professor, os dois triângulos são o mesmo triângulo. A única coisa que muda é o ângulo com o qual a gente está olhando para os dois, certo? E se você levar isso em conta, eu quero começar te perguntando uma coisa. Você me respondeu agorinha. Como se define a altura de um triângulo? Professor, a altura de um triângulo é o segmento que sai de um vértice e vem até o lado oposto, formando ângulo de quanto? Ângulo de 90. E eu ainda te disse o seguinte, esta altura que está colocada aqui é ou não é uma altura relativa a este cateto? Legal. Pensa comigo. Se eu sair do vértice e vir até o lado oposto, formando com o lado oposto um ângulo de 90, eu tenho ou não tenho o que eu vou chamar agora de altura H, e vou te dizer que esta altura H é a altura relativa à hipotenusa. Perfeito? A altura H é a altura relativa à hipotenusa. E deixa eu até apagar essa hipotenusa daqui, te perguntar uma coisa, eu posso representar essa hipotenusa deste jeito aqui, ó. Vou te dizer que tudo aquilo lá embaixo é hipotenusa. Legal? Legal. Professor, eu acho que quando a gente traçou a altura relativa, a gente acabou ou não acabou cortando a hipotenusa? É verdade, né? Seccionamos a hipotenusa. Perceba, não há nenhum dado que indique que esse corte aconteceu aonde, pessoal? No meio da hipotenusa, certo? Nenhum momento se eu falei sobre isso ou citei essa ideia. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente traçou essa hipotenusa, traçou essa altura, seccionamos a hipotenusa sim, mas de maneira geral, a gente não sabe qual foi o lugar onde esse corte aconteceu. Por isso, eu vou te dizer o seguinte, olha, eu vou inventar aqui. A hipotenusa, pessoal, vai ser seccionada em um primeiro pedaço que eu vou chamar de M e um segundo pedaço que eu vou chamar de N, certo? A partir de agora, pessoal, M e N... Deixa eu só apagar isso aqui. Um excesso de tinta aqui. M e N são o quê? M e N são as projeções dos catetos em cima da hipotenusa. E perceba, uma projeção equivale a uma sombra daquele cateto e daquele outro cateto em cima da hipotenusa. De várias relações que a gente vai falar aqui, você pode perceber o quê? Eu tenho Pitágoras, eu tenho a área e, olha só, hipotenusa, pessoal, é ou não é a soma desses dois pedaços? Verdade, professor. Vamos colocar lá, ó. Uma primeira relação importante é dizer que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. Eu quero te perguntar uma coisa. Quanto vale x mais y, que são os dois ângulos colocados aqui? Professor, x e y somados são iguais a quanto? São iguais a 90. Então, olha comigo. Se um dos ângulos é 90, eu estou te dizendo que os outros dois são iguais ao quê também? Que os outros dois são iguais a 90. Quer dizer que, olha comigo, um dos ângulos aqui é 90. Este daqui é x. Vê se você concorda comigo. Posso ou não posso te dizer que aquele ângulo lá em cima agora, olha lá, ó, é um ângulo y. Por quê? Porque se aqui é 90 e este é x, x mais y vai ter que dar 90 também. Da mesma forma, pensa comigo. Se aqui é 90 e aqui é y, eu posso concluir que aquele pedaço que está colocado lá vai valer o quê? Vai valer x. Veja só, aquele ângulo não era um ângulo de 90. Então, o pedaço x mais o pedaço y, quando somados, realmente, tem que dar quanto? Tem que dar 90. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho 90, esse valor é x. Eu estou deduzindo que aquele valor ali também vai ser o quê? Também vai ser y. Mas, professor, como é que o senhor sabe disso? Da mesma forma, como é que o senhor sabe que se aqui é 90 e aquilo é y, aquilo só pode ser o quê? Só pode ser x. Olha comigo. Se aqui é 90 e aqui é x, eu estou dizendo que lá de cima é o quê? Y. Se aqui é 90 e aqui é x, eu estou dizendo que aquilo lá é y. Se aqui é 90 e aqui é y, eu não estou dizendo que este é x. Então, se aqui é 90 e aqui é y, eu estou te dizendo que aquele lá de cima é x. Eu só estou repetindo o que a gente já tinha falado. Para isso acontecer, você tem que observar o seguinte, acabamos ficando aqui, olha só, com um triângulo 1, um triângulo 2 e um triângulo 3. E me responda, os triângulos 1, 2 e 3 têm os três, ângulo de 90, ângulo x, ângulo y.
O que acontece é que estes ângulos estão ou não estão, entre aspas, bagunçados. São ângulos iguais, mas que não estão, o quê, pessoal? Ordenadamente iguais. Então, o que a gente deve fazer? Eu sugiro sempre que você faça o seguinte: você não tem o ângulo 1, legal. Você não tem o triângulo 1, legal. Você vai olhar e vai fazer ele aqui, ó. Triângulo 1 com os mesmos ângulos, nas mesmas posições, seria, vamos colocar aqui, ó. Pessoal, tem ângulo de 90. Lá em cima eu vou te dizer que eu tenho o ângulo Y. E aqui embaixo eu vou te dizer que eu tenho o ângulo o quê? O ângulo X, olha só. Este triângulo é o triângulo 2. A única coisa que eu fiz foi pegar os ângulos dele e colocar esses ângulos na mesma posição de quem? Do triângulo 1. Me responda, entre o ângulo Y e o ângulo X, você sabe que vale B. Entre o ângulo de 90 e o ângulo X, você sabe que vale M. Entre o ângulo de 90 e o ângulo Y, você sabe que vale H. Legal? Aí a gente vai pegar e fazer o seguinte: tem também o triângulo 3, e eu vou colocar aqui o triângulo 3. Você vai perceber que o triângulo 3, temos lá ângulo de 90, eu vou te mostrar o seguinte. O ângulo lá em cima, pessoal, é um ângulo Y. Vou pôr ele aqui, ó. O ângulo lá em cima é um ângulo Y. E o ângulo aqui embaixo é um ângulo X. É isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui... Opa, desculpe. Vou colocar aqui o ângulo X. Aí, você vai olhar para essa figura e vai pensar comigo no seguinte. Entre 90 e Y, nós temos a medida que eu estou te dizendo que vale o quê? N. Certo? Entre 90 e Y, nós temos N. Entre 90 e X, nós temos o H. Entre 90 e X nós temos o H. E entre o X e o Y nós temos o quê? Nós temos a medida C. Eu quero que você me responda o seguinte. O triângulo 1, o triângulo 2 e agora o triângulo 3 tem ou não tem ângulos ordenadamente congruentes? Ou seja, os ângulos não só são congruentes, não só têm o mesmo valor, como ainda tem o quê, pessoal? A mesmo posicionamento, ó. Todos eles têm o mesmo posicionamento. E aí você pode me dizer coisas do tipo: se os três triângulos têm ângulos ordenadamente iguais, têm ângulos internos ordenadamente iguais, esses triângulos vão ser triângulos o quê? Vão ser triângulos semelhantes. E triângulos semelhantes, eles têm o quê? Eles têm lados que estão na mesma posição, o quê? Proporcionais. Por isso, você poderia me dizer, por exemplo, olha só, que A dividido por B, A dividido por B é igual a B dividido por M. Perfeito? Olha só, A dividido por B é igual a B dividido por M. E se você fizer isso, olha, A sobre B igual a B sobre M, vamos colocar aqui, ó, A sobre B igual a B sobre M, você pode multiplicar cruzado, isso vai me dizer que eu tenho B quadrado igual a multiplicado por M. E aí, pessoal, você tem aqui uma segunda relação muito importante, que é o quadrado de um dos catetos é sempre igual à sua projeção, M, multiplicada pela hipotenusa. O quadrado de um cateto é igual à projeção multiplicado pela hipotenusa. Professor, se eu memorizar essas relações, você vai colocar aí, vale a pena? Olha, até vale, mas se você, por algum motivo, esquecer disso, você deveria lembrar que isso vem da onde? Que isso vem da semelhança. Da mesma forma, me responda uma coisa, olha só. A dividido por C tem que ser igual a C dividido por N, porque estão nas mesmas posições. A dividido por C tem que ser igual ao C dividido pelo N. Eu vou pôr aqui, ó. A dividido por C tem que ser igual ao C dividido pelo N. Se nós também multiplicarmos cruzado, você vai me dizer que eu fico com C quadrado igual a A vezes N. Dá uma olhada? Se a relação valia para um dos catetos, ou seja, olha lá, um cateto ao quadrado é igual, respectivamente, à sua projeção, né? Sua projeção multiplicada por quem? Multiplicada pela hipotenusa. Se valia para este cateto, tinha que também valer para aquele cateto, certo? Se valia para um, tinha que valer para o outro. E a gente ainda pode dizer o seguinte, pensa comigo, olha só, a gente pode dizer, pessoal, que, veja só, H dividido por N tem que ser igual a M dividido por quanto? Dividido por H. Vamos colocar aqui, ó.
H dividido por M, ó, H dividido por M tem que ser igual a N dividido por H, né? Pontos que estão na mesma posição vão gerar sempre ideias relativas iguais. Logo, H dividido por M tem que ser igual a N dividido por H. N dividido por H, né? Não vamos confundir aqui. Deixa só eu apagar essa ideia aqui. É N dividido por H. Os meus aqui são meio parecidos, para você não confundir. O de baixo é H. O que vai acontecer? Se a gente multiplicar cruzado, H vezes H vai nos dar que H quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, o que é que a gente tem aqui, pessoal? O quadrado da altura relativa, concorda? O quadrado da altura relativa é igual ao produto das projeções. O quadrado da altura relativa é igual ao produto das projeções. Certo, professor? Então nós temos, olha só, eu posso entender que isto é uma relação, isto é uma relação, eu tenho 1, 2, 3, mais 4 relações métricas e tá faltando falar de uma que é uma relação simples até. Para pensar comigo. Eu não tenho uma base colocada aqui. Legal. Essa base agora, da forma como esse triângulo está desenhado, é uma base A. E pessoal, quem é a altura desse triângulo, professor? A altura relativa à hipotenusa é esse segmento vermelho que está colocado aqui, que nós chamamos desde o início de H. Pensa comigo, como é que se define a área de um triângulo? Professor, fácil. A área de um triângulo é base multiplicada pela altura, tudo isso dividido por... Concordo contigo. Então, a área é igual a base multiplicada pela altura e tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2. Isto que você está vendo aqui é a área deste triângulo, que é o mesmo triângulo que nós temos aqui. E quando eu digo este triângulo, é todo ele. Pessoal, os dois triângulos são iguais. Olha aqui comigo. Os dois triângulos têm que ter a mesma o quê? Tem que ter a mesma área. Se esses triângulos têm a mesma área, professor, A vezes H sobre 2 deveria ser igual a B vezes C sobre 2. Pensa comigo, 2 e 2 dividindo eu vou cortar e vou te dizer o seguinte, olha, uma outra relação importante é que hipotenusa multiplicada pela altura relativa é igual ao produto dos catetos. Isso pode ser feito por semelhança ou isso pode ser feito pela dedução de que aquela área e esta área são áreas o quê? São áreas iguais. Este assunto, pessoal, ele é muito importante na primeira parte da trigonometria, que é quando a gente trata de quê? Quando a gente trata de relações métricas, da parte mais numérica. A nossa próxima aula vai falar de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, certo? Então, a gente está falando agora de relações métricas do triângulo retângulo. Na próxima aula a gente fala sobre seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, ok? É muito importante que você acompanhe esse conteúdo. Legal? Meus caros, até mais. Tchau, tchau.